Milhares de produtores aguardam solução no processo do Plano Collor no Supremo Tribunal de Justiça. O julgamento ainda não está concluído, mas o doutor Ricardo Alfonsin, que está aqui com a gente nesta noite de quinta-feira, nos visitando, nos dando a honra da sua presença. Doutor Ricardo, boa noite para você, noite. Primeiramente. Que alegria estar aqui contigo. É recíproca essa alegria. Doutor Ricardo, quando que essa novela vai ter fim? Pois é, essa ação começou em 1994. Eu era uma criança. E de devolução da diferença do Plano Collor nos financiamentos rurais. Foi aplicado 84% naquele mês de março de 90. E já a Justiça, lá na 92, 93, já decidia que deveria ser 41,28. A diferencinha de 84 para 40, num mês, né? Hoje, falando para quem não viveu aquele tempo, falar em inflação de 84% no mês é uma coisa impressionante, né? E isso aí quebrou meio mundo no país inteiro. Pessoas saíram da atividade, venderam pedaço de campo, ou todo o campo para pagar a conta, né? As maquininhas entraram em cena dos supermercados. Então, tudo isso, mas nesse aspecto específico dos financiamentos, né, a pessoa dormiu devendo 10 mil sacos, acordou devendo 14, né? Era uma coisa assim impagável. Então, isso aí causou um grande problema em todo. Então, teve uma ação civil pública do Ministério Público Federal pedindo essa devolução para todo o país, e a Sociedade Rural Brasileira e a Fedearroz, que é a Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, também entrou como assistente do Ministério Público pedindo essa diferença. E isso já foi julgado, andou. Em 2000 agora em 2014 foi julgado no STJ, pois teve embargos e outras coisas, e a União, quando na hora de pagar, a União veio e pediu que são 3 condenados na ação, a União, o Banco do Brasil e o Bacen. A União pediu que quando fosse ela condenada, condenada a restituir esse valor, porque o credor, o produtor rural, pode escolher um dos 3 para entrar com a ação de ressarcimento. Quando fosse ela deveria fazer o ressarcimento com base na lei que estabelece a correção para os débitos fiscais, para os débitos tributários, que manda aplicar a poupança, que é o TR mais 6% ao ano. Sim. A decisão do STJ, do relator ministro Paulo Santana Severino, dizia que era o índice que o fórum da cidade onde entrar de correção monetária é adotado, mais 6% do Código Civil até 2003 e 12% a partir de janeiro de 2003. Então, ontem começou finalmente, depois de 3 anos lá na Corte Especial do STJ, começou o julgamento para determinar, e a ministra Nancy Andrighi, que era relatora, acolheu o pedido da União para que ela, quando for ela condenada, pague, então, com esse índice de TR mais 6. 25 anos depois, doutor Ricardo. 25 anos depois. E aí o Banco do Brasil continua, então, com os índices da Justiça, mais os juros de 12% hoje. Então, a ministra fez o voto, mais 5 ministros acompanharam o voto dela, e o ministro Mauro Campbell pediu vista do processo, né? Faltam só mais 3 votos agora, além do dele, né? Já está praticamente decidido, então, e se espera que no normal, no STJ, na Corte Especial do STJ, quando tem um pedido de vista, vem na próxima ou na seguinte. É de 15 em 15 dias a sessão do STJ. Então, nós teríamos a sessão agora no dia 18 ou no dia 6, se não me engano, 4 de outubro. Espera-se, então, que aí termine essa novela, porque os processos estão em andamento, muitos deles suspensos, só aguardando essa definição da correção monetária que vai ter na atualização dos débitos. E aí, então, finalmente as pessoas poderão se ressarcir dessa diferença que causou, e virou em tudo, e securitização, pesa, tudo veio decorrente dessa situação aí. Finalmente. Que nós vivemos a época dos planos econômicos, justamente eram em cima da safra. E aí descasava, o governo, até para manter a inflação baixa, descasava o índice que estava no contrato, que era o da poupança, descasava com o preço dos produtos e criou esse bolsão de problemas que não se resolveu até hoje, não sei quando será resolvido
que muita gente, então, teve suicídio. Teve uma CPMI que as pessoas iam lá depor, né, e Perfeito. contaram, muita gente teve suicídio. O presidente do Banco do Brasil depôs, na época, o presidente Alcir Cagliari, e disse que aqueles juros e correção que eram cobrados na época, Perfeito. nem plantando maconha irrigada pagaria a conta. Então, isso É tudo isso aí, aconteceu. doutor Ricardo Alfonsin, obrigada pelas suas contribuições, doutor Ricardo. Até terça-feira. Terça-feira estaremos juntos. Certo.